Olá pessoal, estou aqui com o Fiesta, quinta geração. Esse carro aqui é o modelo europeu e eu vou mostrar para vocês as diferenças que esse carro tem comparativamente a que foi vendido no Brasil. Esse carro foi um caso bem particular, pessoal. Então esse carro aqui tem as dimensões muito parecidas com o carro vendido no Brasil e o estilo geral também. Mas eu vou mostrar para vocês a quantidade de diferença que esse carro tem. Vocês vão ver que, por exemplo, nenhum desses painéis aqui de lata é igual entre as versões. E isso é muito estranho, pessoal, que torna esse carro um caso muito particular. Porque muitas vezes você vê o mesmo carro sendo vendido no Brasil e aqui, com uma diferença de opcionais de um lugar para outro. Vai ter aqui na Europa alguns opcionais que no Brasil não existiram, mas a base do carro acaba sendo a mesma. Esse aqui é engraçado que não, tudo nele é diferente. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo mostrando um Fiesta desse em detalhes. Podem clicar aí em cima para ver. Mas nesse aqui vamos contar realmente as diferenças em relação ao modelo do Brasil. Esse modelo lançou aqui na Europa em 2002. No caso, esse carro aqui é um 2003. E ele foi vendido até 2008, quando foi substituído pelo chamado New Fiesta, né, o sexta geração. No Brasil, ele foi lançado meses depois. Então, a diferença não dá nem um ano. Então, 2002, modelo 2003, né? Já tinha Fiesta geração 5 no Brasil. Só que o Fiesta no Brasil foi chamado de Fiesta Amazon, ou Amazon. Amazon é o codinome para especificar que é a versão brasileira, né? A versão feita na América do Sul. Vamos começar pelas versões de carroceria. Esse carro aqui é a versão mais tradicional, né? A versão que todo mundo conhece. Hatch, 5 portas. Outra versão que foi lançada aqui foi a versão hatch de 3 portas. Aqui no Fiesta sempre teve essa escolha, né, de 3 ou 5 portas desde o início. Então, no Brasil eles estudaram o mercado e viram que não valia muito a pena lançar uma versão de 3 portas. Então, o que eles fizeram? Lançaram a versão hatch 5 portas, que se assemelha a essa aqui, né? E a versão sedã de 4 portas. Então, na Europa nunca teve Fiesta sedã. Muitos países têm essa preferência de hatches pequenos, né? Mas aqui na Europa não é um mercado muito forte. Sabendo que essa versão é a versão de carroceria mais parecida, vamos começar pelas diferenças. Basicamente, tudo que você pode ver de metal no carro é diferente. Então, esse paralama aqui é diferente, não só pelo pisca, que todos aqui tinham pisca e no Brasil não. Isso aqui é obrigatório na Europa, né? Não só pelo pisca, mas o recorte do paralama aqui é diferente. O recorte do para-choques. O recorte do para-choques é diferente porque o para-choques é diferente. Aqui podem ver que tanto o para-choque base mesmo, quanto os acessórios, né? Os faróis de neblina, as grades são todas diferentes, ok? O capô não tem uma diferença tão notável assim, até porque esses vincos aqui são meio difíceis de ver em foto, mas pelo que eu entendi, os furos do esguicho são em lugares diferentes no Fiesta brasileiro. Então, sendo assim, o capô é diferente, não é a mesma peça. Farol também é diferente. Fiesta dessa geração aqui sempre foi monoparábola, tá? Sempre teve uma lâmpada só, tanto para alta quanto para baixa. Uma lâmpada H4. A luz de presença está aqui e aqui é o pisca. No Brasil, ele é diferente. Ele é aquele que tem um redondinho aqui dentro. Grade também é diferente. Essa grade, nas versões mais simples, ela é assim. Está um pouquinho suja, porque o tempo está bem europeu hoje, assim como o carro. Então, nas versões mais simples, ela é preta. E na versão guia, que é a versão mais completa desse carro, temos um acabamento cromado por cima. O carro que eu mostrei para vocês no outro vídeo é a versão guia e tem essa grade um pouquinho diferente. Essas portas, pessoal, você olhando assim, pode não parecer tão diferente, mas ela é. Então, começando por esse recorte aqui, então se nós abrirmos a porta, conseguimos ver que ele tem esse recorte dessa parte do retrovisor. A porta do carro brasileiro, ela é bem mais quadradinha, então ela não faz esse corte aqui, né? Por consequência disso, esse triângulo aqui no europeu é maior. No Fiesta brasileiro ele vem mais ou menos até aqui. E sendo assim, o retrovisor é diferente. Ele é diferente tanto de aparência da capa, né, da parte em que você usa ele, quanto da base. Então a base do Fiesta do Brasil é maior. É uma base que vai mais ou menos até aqui. Ah, vou comprar o retrovisor do Fiesta europeu e pôr no meu. Não vai dar certo. Vai ficar aqui uma falha que você não vai conseguir preencher, entendeu? Outra coisa que vocês podem notar, que isso aqui foi o primeiro traço que eu vi que era realmente diferente do brasileiro, é isso aqui. Tá vendo que desde aqui até lá atrás, ele segue uma linha constante. Então você pode vir aqui, ó. Aqui é a porta. Então se você abrir a porta, ela abre aqui, né? E a porta de trás. E acaba no vidro.
Se vocês notarem, no Fiesta do Brasil, vocês vão ver que a porta vem um pouquinho mais para cima desse vidro. Então, essa parte é preta e essa parte é pintada na cor do carro, mas vocês têm um pedacinho de porta aqui em cima que o europeu não tem, ok? Então, vocês notam a diferença desde essa parte aqui, vocês veem que a porta vai um pouquinho mais para cima, e aqui também vai um pouquinho mais para cima. Então, as portas são realmente diferentes. Então, olhando essa linha aqui, dá para ver que esse aqui é o design original, e os do Brasil fizeram aquele levantado aqui, ou para simplificar, ou para baixar custo de alguma forma, porque sinceramente eu não vejo uma explicação lógica. Na minha opinião, esse espaço que eles fizeram aqui é para abrigar o airbag de cortina. Então esse carro tem airbag de cortina, era opcional nesses Ford, e os do Brasil nunca tiveram. Então o do Brasil eles falaram, não, se essa parte for um pouquinho mais fininha, porque nunca vamos pôr airbag de cortina nele, até entendo o raciocínio. Então se vocês notarem, essas borrachas são essas borrachas um pouquinho mais caras. Os do Brasil tem aquela borracha curva, que é aquela borracha um pouquinho mais simples. Talvez quiseram baratear e a única forma que conseguiram fazer é com a porta maior. Não sei, realmente não sei qual foi o raciocínio por trás disso. Falando de borrachas, esse carro tem a borracha aqui em cima, que é a mesma que faz a base do vidro, né? E tem uma borracha aqui por dentro. Então, os do Brasil não tenho certeza se tinham isso ou não. Eu creio que não. E ainda assim temos essa borracha aqui dentro. Então, muito bom, especialmente para um carro dessa categoria, né? Os frisos de porta, obviamente, são diferentes, mas esses, eu presumo que dê para colocar de um carro no outro, não é tão estrutural assim, né? Mas a maçaneta, podem ver que é totalmente diferente. Então a maçaneta do Fiesta do Brasil, ela é aquela mais quadradinha, mais encorpada. Eu até achava ela mais bonita, principalmente quando não tem pintura, né? Essa aqui é assim porque é a mesma peça dos Fords europeus. Então o Mondeo tem a maçaneta igual, e os últimos K, que eram vendidos aqui, também tinham uma maçaneta assim. O buraco de chave, podem ver que ele tem um formato estranho, e isso porque a lâmina da chave é do tipo Tibe. Então podem ver que essas redondinhas aqui da Ford, eu nunca fui o maior fã dessas chaves, mas é diferente, né? E essa chavezinha aqui, ela é uma chave simples, pode ver que tem aqui o imobilizador, né? Mas ela é uma chave sem botões, sem nada. Esse carro, como é uma das versões mais básicas, você tinha a chave assim simples. Nos carros mais completos, que é o exemplo do outro que eu mostrei no vídeo, vocês têm um controlezinho integrado aqui, uma chave semelhante ao que é no Mondeo de terceira geração. Também temos essa diferença. No Brasil, quando tinha alarme integrado, tinha aquele chaveirinho aqui por baixo com os 4 botõezinhos. O Fiesta europeu nunca teve esse formato do chaveirinho. Ou era chave simples, dessa forma, ou então integrado na chave os botõezinhos, ok? Até em coisas simples, pessoal, como a abertura desse tanque, você pode ver que é diferente também. Tem um buraquinho para a chave aqui, o que é bem estranho num carro dessa época, você coloca a chave aqui e não aqui dentro. Então, o Fiesta do Brasil, você tem que colocar a chave aqui, né? Esse aqui não. Esse aqui, o bocal, realmente não tem chave, mas a portinhola tem. Isso é em todos os modelos, mesmo nos mais caros, é assim. Não tem nenhum que seja elétrico nessa geração de Fiesta. Porta-malas, pessoal. Porta-malas, eu fiquei olhando esse porta-malas e na primeira vista eu achei que fosse igual. Porque realmente é bem parecido, só que eu vi que é diferente também. Então esse recorte da luz de freio central é diferente. A do Brasil, o ângulo aqui muda. O esguicho é integrado nela, né, mas é diferente. E no Brasil essa parte aqui é opcional. Infelizmente existem alguns carros que ele é tapado de plástico. E mesma coisa o limpador, aqui é de segue, limpador de embaixador traseiro, né? Assim como o esguichinho aqui. Essa parte aqui é de segue na Europa, no Brasil era opcional. Mas qual que é a diferença dessa tampa fora aquela parte ali? Isso aqui, pessoal. Então vocês podem ver que ele tem esse vinco aqui, tem o símbolo da Ford aqui, tá um pouquinho apagado, né? Mas é o símbolo da Ford. E podem ver que ele faz aqui um redondinho em cima do símbolo. Os do Brasil não tem esse redondinho e o símbolo é colocado um pouquinho mais para cima, aqui. Mais uma vez, não sei por que fizeram assim, não sei se fica mais caro fazer dessa forma, sei que realmente se comprometeram a mudar as coisas todas e mudaram. O buraquinho de abrir o porta-malas pela chave é no mesmo lugar, isso não notei diferença, né? Tínhamos aqui a letrinha Fiesta, que daqui também é igual, é no mesmo lugar. E como esse aqui é o modelo a diesel, temos o TDCi desse lado, mas depende do modelo, não teríamos. Para seguir a tradição, o para-choque traseiro também é diferente. Então temos aqui
esse refletor aqui, um de cada lado, não acende esse refletor, tá? E é colocado apenas nesse modelo europeu. Essas luzes aqui são parecidas, é capaz até de servir no encaixe, um com a outra, mas ela também é diferente. Então no modelo vendido no Brasil, tínhamos aqui o pisca e a luz de ré embaixo. Então tínhamos uma divisão das partes brancas. Esse aqui não. Esse aqui, desse lado não temos luz de ré, esse aqui tem a luz de neblina, e desse lado temos a luz de ré aqui por baixo. Então aqui é a luz de presença e luz de freio, aqui é o pisca, aqui é a luz de ré, e aqui é só refletor. Temos essa clara divisão. E desse lado, mesma coisa, só que em vez de ser luz de ré aqui, é luz de neblina traseira, que é obrigatória aqui na Europa. Dentro do porta-mala, pessoal, uma coisinha besta, mas eu não pude deixar de notar também, é que a luz de porta-mala desse carro é num lugar contrário da que é no Brasil. Essa aqui é do lado direito, e o do Brasil, quando tinha luz de porta-malas, era aqui. É aquelas coisas que a gente sabe que foi feito só para fazer diferente mesmo, sabe? Não tinha por que mudar, mas mudaram. Então, europeu, lado direito, brasileira, lado esquerdo. Outra coisa bem diferente aqui é esse acabamento aqui. Então, nos do Brasil, pelo menos todos que eu vi, tinha aqui lata aparecendo, né? Que o pessoal até reclamava que você tinha que levantar as coisas e pegava na lata, né? Você vê muitos carros, principalmente mais idade, um pouquinho riscados. Esse aqui não, esse aqui temos esse pedaço de plástico aqui para proteger. Eu creio que esse forro aqui também é diferente, eu acho que nem todos do Brasil tinham, não tenho a certeza, mas temos aqui um forro diferente, né? Temos aqui forrado, e essa parte é aberto assim como é nos do Brasil. Esse porta-malas pode ser aberto direto com a chave, ou pelo botão lá dentro, ou se ele tivesse o controlinho na chave, por aqui também tinha um botão para abrir ele. Não temos nenhum botão específico aqui, assim como não temos no Brasil, né? Vamos ver as diferenças agora do interior. Começando por esse forro de porta, vemos um design completamente diferente. Essa parte aqui é semelhante, eu acho que não muda nada. Temos aqui a ventilação no vidro, que o ar passa por esse túnel aqui, né? Quando a porta é fechada, ele vem do painel para aqui e sopra aqui no vidro para desembaçar, né? O do Brasil é diferente. Isso aqui não tem o túnelzinho, é aqui em cima, né? Que aponta para o vidro. Temos aqui os botões de vidro elétrico. Os do Brasil são diferentes, são aqueles botões menorzinhos. Você aperta neles aqui para subir e aqui para descer. Você tem só dois, porque, se eu não me engano, aqui nenhum deles tinha vidro elétrico nas quatro portas. Isso é uma coisa que o do Brasil tem como vantagem, né? O Fiesta brasileiro tinha a opção de ter vidro elétrico nas quatro, esse aqui não, só em duas portas. As de trás é sempre manivela. E aqui temos a regulagem de retrovisor, creio que seja igual aos que tem regulagem de retrovisor no Brasil. O botãozinho é bem semelhante. Aqui no banco, creio que seja diferente também, mas isso, principalmente a padronagem, varia de carro para carro. Vocês vejam aí, se vocês tiverem um Fiesta no Brasil, digam se esses bancos são iguais ou não. Ele tem uma regulagem aqui, que é uma regulagem de ponto H, né? Não é regulagem de altura, ela regula só a parte de trás do banco. O resto é regulagem normal que vocês conhecem. Esse carro em específico tem airbags de motorista, passageiro, um em cada banco dianteiro. E temos airbags de cortina também. Então podem ver ali escrito airbag, tanto aquele lado quanto esse, obviamente, né? Outra coisa que eu notei também é que esse carro não tem alça de teto. Temos ali um gancho atrás para pendurar alguma coisa, mas não temos as alças. Isso aqui é a minha opinião, tá? É por causa do opcional do airbag de cortina. Por quê? Por como esse carro é um carro compacto e é um dos primeiros carros compactos com airbag de cortina, realmente acho que a Ford não fez o plano realmente de ter aqui alça de teto. Se você pegar os carros mais caros, mesmo da Ford, o Focus, o Mondeo, você vai ver que eles vão ter alça de teto, mesmo quando tem airbag de cortina. Não é desculpa para não ter, entendeu? Mas aqui eu acho que é pelo carro ser compacto e pelo projeto ser um pouquinho mais barato, e por ser um dos primeiros, realmente uma coisa impediu a outra. Eu não lembro se o outro que eu mostrei para vocês tinha airbag de cortina, mas ele também não tinha as alças de teto. Nos do Brasil que eu vi, a maior parte deles tinha alça de teto, então eu acho isso realmente engraçado. Podem ver que tem a marca airbag aqui e lá. Os do Brasil nunca tiveram airbag de cortina, ok? E isso nos traz a mais uma diferença. Os do Brasil tinham airbag como opcional,
Quando tinha um airbag, tinham 2 airbags, que é o do motorista e do passageiro, frontal. Que eu saiba, não existe Fiesta dessa geração no Brasil com mais de 2 airbags. E o airbag aqui era de série. Esse carro também tem ABS, mas o ABS aqui era opcional no início. Logo depois virou obrigatório por causa das leis europeias, né? Esse aqui tem, mas nem todos têm. Agora, pessoal, é uma grande diferença também esse painel. Podem ver que as ventilações são diferentes. Também são redondinhas, bem parecidas, mas esse painel é todo diferente. Então, os do Brasil tem aqui um recorte, que é um porta-objetos, né? Você pode guardar algumas coisinhas nele, é um quadradinho até meio fundo para guardar algumas coisas. Esse aqui não temos. O botão de abrir o porta-malas, que nos do Brasil era um botãozinho redondinho, ficava nesse grupo aqui de botões, foi movido para aqui. Então, esse botão é o botão de abrir o porta-malas, ele fica bem aqui perto do motorista. O botão de ligar o pisca-alerta no do Brasil ficava aqui, esse aqui fica aqui. Pessoalmente, eu acho que aqui é o melhor lugar, que realmente o pisca aqui é muito antiquado. Você vê os carros dos anos 2000, a maior parte deles começaram a mudar, que não era um bom lugar para ter o pisca-alerta, né? Numa situação de emergência, a pessoa ia ter que pôr a mão aqui ou dentro do volante, não é o lugar mais prático do mundo. Então, mudaram para aqui. Então, esse painelzinho, vocês podem ver que é um pouquinho diferente do Brasil. Para minha confusão, também é diferente do outro que eu mostrei aqui. Então, o outro que eu mostrei tinha a temperatura separada, então tinha uma divisóriazinha assim, e aqui tinha 2 telinhas em vez de uma só. Então, aqui temos uma só para o combustível e a temperatura, né? Mas ali tínhamos uma separação, não sei por quê. Sei que esse painel mudou na legislação europeia de 2006 e mudou também nas legislações do Brasil. Então, todo facelift mudou o painel de instrumentos. Podem ver que não é tão consistente, porque até o outro Fiesta que eu mostrei para vocês tem um painel diferente desse. Principalmente essa partezinha aqui, né? Não sei porquê. Porque lá é gasolina, esse aqui é a diesel. Mas o resto do painel parece ser semelhante o suficiente. Então esse aqui é parecido com os do Brasil. A temperatura é marcada nesse digital aqui. E acende uma flechinha perto dele para mostrar qual que é a temperatura que está atualmente. Então ele liga para testar e atualmente está frio. Então se ela estiver aqui dentro desse norme, está certo. Se ela estiver na parte preta, está com problema de arrefecimento, né? E o outro que eu mostrei para vocês era um sistema de barrinha semelhante ao combustível. E era dividido aqui no meio. Não sei, sinceramente não sei por que é diferente um do outro. E aqui temos um reloginho ou a quilometragem parcial ou total. Esse carro está com 340 mil. É bem alto a quilometragem, mas para o motor a diesel não é tanto assim como parece. Esse Fiesta tem também aqui os controles de som. Aqui perto do volante. Obviamente eles funcionam com o rádio original, né? O Ford Focus também tinha isso, mas não me lembro de ver nenhum Ford Fiesta do Brasil com isso aqui, tá? Pode ser que saiu, mas eu não lembro de ter visto nenhum que tinha isso aqui. A parte de ligar o farol, no do Brasil você roda essa chavinha de pisca aqui. O daqui não, o daqui você roda essa chavinha aqui. Você tem um seletor específico para farol. Então aqui você liga farol normal, luz de neblina dianteira e traseira, e aqui regula a altura do facho do farol, que isso aqui é obrigatório na Europa. Outras diferenças, pessoal. Essa moldura de rádio, então esse rádio vinha de série em todo o Fiesta. Isso aqui até atrapalha hoje, que se você quiser colocar um rádio melhor, é mais difícil, você tem que comprar a moldura também, né? Então essa moldura é inteira aqui, e o rádio é colocado atrás dela. Então isso aqui é uma peça só, mas tem essa aparência de divisão, mas é a moldura que divide isso aqui. O rádio é uma coisa só, né? Essa parte podia ser preta ou prateada, assim como essa. Aqui os comandos de ventilação são um pouquinho diferentes também, mas seguem o mesmo padrão, né? De posicionamento dos botões. Aquela coisa que vocês conhecem, né? Velocidade do ar, temperatura e posicionamento do ar. E aqui os botões para ligar ar-condicionado e recirculação de ar. Aqui temos os botões de funções diversas, né? Então, nesse caso temos o desembaçador traseiro. Aqui teríamos um outro opcional, que é o desembaçador dianteiro, que esse carro tinha essa opção. Da mesma forma que o vidro de trás tem esses risquinhos aqui, os da frente também tinham. O meu Mondeo tem essa função, o aquecedor de vidro dianteiro, né? Mais tarde vários carros tiveram, mas isso no início era patenteado da Ford. É uma coisa que te ajuda a desembaçar o vidro mais depressa, né? Então você tinha isso aqui. Esse painel aqui tem 2 cores, então a parte de cima é preta e a parte de baixo da mesma cor da porta. Aqui temos um pequeno porta-objetos, bem pequenininho mesmo, só dá para colocar uns cartões, alguma coisa assim. E aqui embaixo nós temos o plugzinho para colocar o scanner, o OBD2.
Esse carro em específico, como a maior parte deles, veio com câmbio manual. Aqui na Europa tivemos a opção também de automático de 4 marchas. Então no Brasil, que eu saiba, só existia esse carro na opção 5 marchas, manual. Mas aqui também tem o automático 4 marchas, que se eu não me engano é o mesmo câmbio que equipava o Focus. É aquele câmbiozinho normal de 4 marchas automático que todo carro compacto dos anos 2000 tinha aqui na Europa, né? Aqui nós temos nossa tomadinha de 12 volts no nosso porta-copos, um pequeno porta-objetos aqui. Temos aqui o nosso porta-luvas, creio que seja bem semelhante. Ele tem aqui um porta-manual, esse carro não tem manual, mas temos aqui o porta-manual, né? Porta-luvas mais ou menos normal. E como eu falei para vocês, todos os Fiesta dessa geração aqui tinham um airbag. Aqui no quebra-sol nós temos nossos espelhinhos, tanto no motorista quanto no passageiro. Não sei se no Brasil era de série ou não, mas aqui temos. Aqui nós temos o forro de porta traseiro. Podem ver que tem o mesmo tecidinho lá da frente e a caixinha de som aqui, só que é sempre manivela. Então não importa o quanto o seu Fiesta europeu seja completo, ele vai ter sempre manivela. Então podem ver que o vidro desce até a metade. Não sei se o brasileiro desce mais, eu acho que desce igual, mas lá tem opção de vidro elétrico. Aqui não. Outra coisa engraçada, podem ver que esse banco aqui tem cinto de 3 pontos para os laterais, para o meio não. E não temos nenhum encosto de cabeça. Então, pelo que eu sei, aqui a opção era tudo ou nada. Então, ou você tinha 3 encostos de cabeça, igual o outro que eu mostrei para vocês, que é a versão guia. Ou você não tem nenhum, igual esse aqui. Então, eu sei que você não tem nenhum encosto de cabeça traseiro, o que é até estranho para um carro dessa época, né? E você não tem mesmo, ó. Podem ver que não é que retiraram nem nada. Ele até tem um furo aqui, se vocês notarem, só que o tecido cobre. É bem engraçado isso. Acho bem estranho um carro dessa época não ter os encostos de cabeça, né? Mas o outro Fiesta que eu mostrei pra vocês tinha 3 encostos. Então, realmente, eles desciam até embaixo, ficava retinho, mas você tinha esse conforto a mais. E a segurança também, né? Dito isso, os bancos são bipartidos. Os do Brasil, sei que nem todos tinham, entendeu? Sei que não era de série. Então, banco bipartido. Esses encaixes aqui para prender o cinto, igual tinha nos Escort, né? Para não ficar com o cinto jogado. Bem interessante. Temos aqui os 3. E temos o cinto abdominal para o ocupante do meio. E esse banco também ele vem aqui para frente. Podem puxar essa cordinha aqui. Mas ele, ao contrário dos Volkswagen, não é bipartido. Ele vem inteiro. E aqui também temos isso aqui. É igual o Focus. Você pode prender o cinto aqui para quando você descer o banco, ele não ficar atrás. E temos aqui nos bancos também porta-revistas. Isso aqui eu não sei se no carro do Brasil tinha, mas temos aqui porta-revistas, tanto no motorista quanto no passageiro. E dá a entender também que esse console do freio de mão aqui é um pouco mais baixinho. O do Brasil parece que tinha um porta-copos aqui, ou só os últimos tinham, mas esse console parece ser diferente também, ok? E esse é o painel do Fiesta europeu. Para abrir o capô nessa versão, temos isso aqui. Eu não lembro se no Brasil é igual ou não, mas temos essa coisinha para puxar assim. E aqui temos mais uma diferença. Para abrir o capô, vocês puxam essa linguetinha aqui. Os do Brasil, se eu não me engano, você empurrava uma coisinha para dentro em vez de puxar. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual, que o número de chassi está na mesma posição, que é uma posição até diferente de pôr o número de chassi, né? Mas aqui, tanto o Fiesta daqui quanto o brasileiro usavam igual. E temos outra grande diferença aqui, pessoal, o motor. Então, esse carro aqui tem motor a diesel, é 1.4 TDCi. Esse motor é um motor da PSA, né? Ele é usado também em carros da Peugeot e da Citroën. Mas o que é importante ressaltar é que mesmo os motores a gasolina desse carro eram diferentes do Brasil. Então aqui, esse carro teve várias opções de motores. No lançamento, o único diesel que existia era esse. Mais tarde foi lançado 1.6, que tinha um pouquinho mais de desempenho. Porque esse motor aqui tem turbo, mas não tem intercooler. Então a potência dele é bem baixa, é um motor mais para economia mesmo, é um motor de 68 cavalos. Mas a versão 1.6 foi lançada só na reutilização. Ainda assim, os motores de gasolina nesse carro iam desde o 1.2, 16 válvulas, até o 2.0. A versão mais potente desse carro é a versão ST 150, que, como o próprio nome diz, tem 150 cavalos. No Brasil nunca saiu um Fiesta com essa potência. Então os motores a gasolina vendidos aqui eram variações do motor Zetec, era o motor Zetec de 16 válvulas, porém,
Os motores que eram vendidos no Brasil, que foram sempre só dois, né? 1.0 ou 1.6, e eram os chamados VTEC Rocam. Esses motores são projetos da Ford Brasil. Então, o que muda essencialmente? São motores que, em vez de ter dois comandos de válvula, tem um só, e tem 8 válvulas em vez das 16, né? E em vez de usar correia dentada, tem corrente. Então, os daqui usam todos correia, e os do Brasil usam todos corrente. Se nós vermos, isso tudo não faz grande sentido. Para que eles iam simplificar os motores para vender no Brasil? De uma forma simplificar, né? Que menos válvulas e tal, mas ao mesmo tempo complicar, porque passou a ter corrente em vez de correia e as complicações que isso tudo envolve. Então, pessoal, essa alteração de 8 válvulas em vez de 16, no início não dá para entender muito bem, mas temos que olhar um pouco no contexto da época. Então, os primeiros carros populares com motores de 16 válvulas no Brasil tiveram má fama, falharam. Tanto por designs um pouquinho feitos na pressa, né, igual o 1.0 de 6 válvulas dos Gol, ou até designs um pouco mais complexos, que era, por exemplo, o 1.6 da Fiat. Esses motores sofreram um pouco de falta de manutenção no Brasil, não deram a atenção que eles mereciam, que eram motores um pouquinho mais modernos e com isso eles eram feitos com uma tecnologia de óleo em mente, né? Então não eram motores que podiam usar qualquer óleo. Olhando para trás, talvez foi uma atitude acertada da Ford de ter feito uns motores 8 válvulas, mesmo sendo 8 válvulas, com corrente de comando, que nenhum outro motor tinha isso na época no Brasil, né? Era tudo correia. E eu digo que são dois motores, 1.6 e 1.0, mas são motores que acabaram evoluindo e obtendo versões flex. Então, os primeiros eram só gasolina e depois, lá para 2006, tiveram a versão flex, que bebia tanto álcool quanto gasolina, né? Isso vocês sabem. Outra coisa que podemos notar é que os braços de limpa-vidro são diferentes. Então, eu lembro que o do Brasil tinha uma curva mais agressiva que esse, pelo menos do lado do motorista, ok? Obviamente, o número chassi começa por W, que é um projeto da Ford da Alemanha. Os do Brasil começavam por 9. Começava por 9, que é um projeto da Ford Brasil. Então, esse carro aqui foi vendido com esse exato mesmo modelo até 2005. Em 2006 surgiu uma registração, em que mudou também muita coisa. Mudou os faróizinhos, mudou os freios da lateral, mudou as lanternas. Ele ficou com o painel um pouquinho mais bonito, então o painel dele mudou completamente. Completamente não, tá? Porque foi uma registração, não foi um novo carro, para se dizer, né? Mas o airbag passou a ser integrado ao painel e tinha aqui uma curvinha dos Ford mais modernos. Dito isso, os Fiesta do Brasil tiveram também registrações. Os Fiesta do Brasil tiveram a primeira registração em 2008. Lembrando, pessoal, que 2008 foi o último ano desse carro aqui. Então, 2008 foi o ano de lançamento do New Fiesta aqui na Europa, do Fiesta sexta geração, que aqui nunca foi vendido como New Fiesta, obviamente. Fizeram aquele carro para não lançar o New Fiesta logo, né? Quiseram que a plataforma durasse um pouco mais de tempo. Aquele carro tinha algumas melhorias em relação a esses primeiros. Então passávamos a ter um farol de dupla parábola, era um farolzão mais comprido assim. Daí mudava capô, mudava os para-choques, obviamente. A parte lateral, obviamente igual, e lanterninha uma coisinha ou outra muda também. Dizem que a qualidade geral do interior melhorou um pouquinho. Visualmente não mudou muita coisa, eu nunca olhei um lado a lado para saber, mas realmente mudou algumas coisinhas. Por fim, teve uma registração que lançou em 2010, 2011 no Brasil e ficou até o fim de linha desses Fiesta, que foi 2014. Tinha um farol mais curvado. Uma coisa que sempre me irritou é que ele tinha uma parte fininha assim, que basicamente era uma mistura de estilos, né? Eles não quiseram mudar o capô, então para aproveitar a curva do capô da registração anterior, eles fizeram o farol vir assim e acabar num pontinho. Então misturou um pouco as linhas mais angulares desse carro com as linhas mais redondas do New Fiesta. Na minha opinião, não ficou um design muito acertado por causa disso, porque eles estavam modificando coisas numa plataforma que já estava datada. E ao mesmo tempo eles não quiseram mudar as coisas estruturais da plataforma, né? Então ficou uma coisa assim que nem todos aprovaram. Mas os últimos Fiesta do Brasil são assim. Coisas que são iguais nesses Fiestas. Por incrível que pareça, a parte de baixo, então parte de freios, na frente é disco ventilado e atrás é tambor,
no europeu também é assim, sempre foi. As rodas, então essas rodas em particular também foram vendidas nos Fiesta do Brasil. A furação delas é exatamente igual, é 4x108, né? 4 parafusos. Outra coisa que ficou mais ou menos igual foi a suspensão. Não digo que as molas sejam exatamente iguais, os amortecedores sejam exatamente iguais, mas o estilo da suspensão é o mesmo. Então, se você olhar o formato do eixo, é igual, o formato do agregado da suspensão dianteira é tudo igual. Então, tem muita coisa que realmente se manteve. Então, pessoal, digam aí o que vocês acharam das diferenças entre esse carro e o que vocês conhecem. Eu vi muita gente comentando no meu vídeo que eu prefiro a aparência do brasileiro, ou esse aí é um pouquinho mais completo. Então eu queria muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, agora que vocês viram as diferenças todas mesmo. Dito isso, eu vou tentar encontrar outros carros que aqui sejam diferentes dos do Brasil, mas esse carro é um caso em particular. Esse carro realmente eu acho que não vai ter outro igual a esse. Ao mesmo tempo é tão parecido e tão diferente, sabe? Igual eu falei no início do vídeo, a maior parte dos carros ou são iguais, o que muda é os opcionais ali, uma coisa e outra, ou são carros que aparentam ser iguais, mas a base é diferente, que eu tô pensando agora no Vectra GT, né, que ele parece com o Astra daqui, mas por baixo é outro carro, né, os motores e eletrônica é tudo diferente, mas pelo menos a aparência é igual. Se você pegar a porta de um, ela encaixa no do outro, sabe? E mesma coisa do ponto. O ponto tem suas diferenças do Brasil para aqui, mas pronto, a aparência é igual. Esse aqui não, esse aqui é muito estranho. Ele tem o mesmo nome, ele tem o mesmo estilo geral, então se você olhar de longe, você confunde um com o outro, sinceramente. Principalmente se você não for tão ligado nesse modelo em específico, você confunde um carro com o outro. Então, esse carro é um caso muito particular que eu queria realmente mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigado por assistir.